Bom, eu sou Marici Ferreira, eu sou o CEO da EP Grupo, que é uma agência de conteúdo, eventos e consultoria. E eu estou aqui participando do Abrincast. Eu também sou presidente da Abral, Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens. Agradeço o convite e estou aqui recebendo Celso Rafael, que é CEO da Lotus Global Marketing, que trabalha com um portfólio relevante de marcas e propriedades intelectuais, além de conhecê-lo há anos e ser meu amigo, né? Com certeza. Muito obrigada por estar aqui. Bom, eu queria saber se você pode compartilhar aí um pouquinho do seu posicionamento da empresa e do papel desse portfólio tão relevante para o setor de brinquedos. Bom, em primeiro lugar, Marici, eu queria te agradecer, você e o pessoal da Brim, por esse convite. É um prazer estar participando aqui com vocês. E, claro, a gente pode dividir, sim, um pouco do nosso portfólio, do posicionamento. Veja, a gente procura oferecer para os clientes, para o mercado, um portfólio não amplo ou extenso, mas assim, que apresente uma variedade de oportunidades. O nosso core, nosso principal, nossa área principal é entretenimento. Quando a gente fala em entretenimento, a gente está falando em marcas infantis. Aí é que está o nosso principal negócio. Agora, a gente tem algumas outras áreas também. Por exemplo, eu trabalho com artes, com Romero Brito. A gente tem algumas outras áreas de negócios, games, porque o licenciamento ele veio crescendo em várias frentes. Sim, extenso agora. Extenso, muito extenso. Mas o principal ainda negócio da Lotus hoje no mercado é a parte de licenciamento infantil. Essas marcas que a gente vem construindo. Dentro do nosso portfólio, a gente trabalha com Bluey, que é uma marca hoje que está indo super bem, está crescendo. Eu tenho certeza que você e o público todo já conhece. A gente tem clássicos também no portfólio, como o Snoopy, toda a turminha do Snoopy, que, aliás, a gente trabalha para público criança, kidults, jovens adultos. Não tem quem não goste do Snoopy, né? Sim, A tenho gente dúvida. trabalha com Chaves, que é outra oportunidade excelente, também crescendo em brinquedos. Então, assim, a gente procura, no nosso portfólio, escolher aquelas marcas que têm relevância, parceiros estratégicos, ou seja, parceiros que desenvolvem conteúdo, que entendem hoje essa questão toda do marketing, mídias sociais e tudo, e a partir daí, então, a gente faz todo o trabalho de licenciamento, que eu vou contar um pouquinho para vocês também. Tá ótimo, perfeito. Bom, nós sabemos que o licensing tem um papel histórico e super estratégico no setor de brinquedos. Na sua visão, por que o brinquedo é uma das categorias mais relevantes para essas marcas? Olha só, essa pergunta é bárbara, porque eu vou respondê-la até fazendo um comparativo, uma comparação. O pessoal às vezes pergunta para a gente assim, como é que você define o licenciamento? O que é o licenciamento? E aqui eu estou falando com uma professora também da área, mas a gente costuma dizer assim, olha, licenciamento nada mais é do que dar oportunidade para o consumidor, para o público em geral, de ter uma experiência direta com aqueles personagens que ele tanto gosta, que ele tanto admira, que é o conteúdo que ele vê através de uma série na televisão, através de conteúdos diversos hoje nas mais variadas plataformas. Então, o produto de consumo, ele é isso, Você está dando a experiência física real para o teu consumidor. E quando você fala num público infantil, marcas infantis, pré-escolares, crianças, brinquedo é brinquedo, é o sonho de toda criança. A gente até costuma dizer, Dia das Crianças, Natal, o que a criança quer? O que ele espera ganhar? É um brinquedo. Então, para nós, o nosso trabalho estratégico de desenvolvimento de marcas, brinquedos é um driver, como a gente chama, ele é uma das primeiras categorias que a gente tem que lançar, que a gente tem que apoiar, junto com o editorial, essa parte toda de impressos, de livros e tudo, de atividades, essa coisa toda. Isto funcionando, isto indo bem, as outras categorias é só questão de tempo. Então, brinquedo é a criança, ela precisa ter essa oportunidade de brincar
com aquele personagem que ela adora, que ela Sim. ama. É simples assim. É o desejo aspiracional dela que está ali se concretizando, né? Quando a É gente isso fala assim, é mesmo. hora de dormir, com uma pelúcia, que ela pode abraçar aquela pelúcia. Né? E todos os tipos de brinquedos, né? Brinquedos Não tenho educativos, dúvida. a diversão, aí vem games e tudo mais, mas brinquedo é brinquedo, né? Brinquedo é. Não vai Como nunca ser substituído por nada. Como é que vocês hoje trabalham em parceria com os fabricantes de brinquedo, né, para transformar essas propriedades num produto desejado mesmo para o consumidor? Então, esse é o grande desafio, né? Essa é a pergunta do milhão. Como é que a gente tem que fazer para que haja desejo de compra e tudo mais, né? Na verdade, isso tem muito a ver com o licenciador mesmo, com o dono da marca, né? Que tem que fazer um trabalho realmente de exposição, ou seja, de colocar os conteúdos nas mais diferentes plataformas hoje de mercado, né? Quando eu falo plataforma, eu estou falando... Lembra, um tempo atrás a gente só falava de TV aberta, né? Hoje a gente fala, né, de YouTube, a gente fala de outras plataformas digitais, Netflix, tão importantes quanto, né? Além das mídias sociais. Então a gente trabalha muito antes, ou seja, previamente, divulgando esse conteúdo, né, fazendo com que ele chegue, né, ao público realmente, ao target, né, aquele público-alvo que a gente tem, e aí depois com os fabricantes, ou seja, com os licenciados, como a gente chama, a gente vai desenvolver o trabalho, assim, de novo, tudo acho que se resume na palavrinha experiência, né? O consumidor hoje, quando ele vai na loja, ele vê um monte de coisas, né? Então a gente precisa ativar lá o ponto de venda, né? Então você ativa o ponto de venda através de levar um personagem até lá, para aquela oportunidade de tirar uma foto com o seu personagem, material de ponto de venda, né? Então, assim, a gente faz um trabalho muito conjunto com esses fabricantes para que a gente traga essa experiência do personagem junto ao público consumidor. E aí a venda é uma consequência disso, simples assim. Sem a dúvida. Quais são as características que você acha que tornam uma IP, né, super especial e forte para o universo do brincar? Para o universo, assim, olha... Na verdade, cada marca tem o seu diferencial, né? Mas quando a gente fala de criança, tem uma coisa que vem de muitos anos e continua sendo imbatível, que é a parte de música. Quando você fala de música, não conteúdo, né, crianças pequenas se identificam com isso, principalmente porque ela está naquela fase de descobrir, né, de conhecer coisas e tudo, e a música ensina, a música traz informações para ela. Quando você vai crescendo faixa etária e tudo, aí os estímulos são outros, já são diferentes, são outros tipos de estímulo e de conteúdo. Então, assim, a gente costuma dizer o seguinte, cada marca tem o seu DNA, né? Tem aquelas características principais da marca, né? Diversão, aquela coisa entre amigos e tudo mais. Deixa eu dar um exemplozinho, né? Falar um pouquinho rapidinho do Snoopy, por exemplo, né? Você pega o Charlie Brown. Charlie Brown era aquele que não dava certo, ele se achava o perdedor da turma, né? E tudo mais. E aí, com o Snoopy, que foi a contraparte dele, ele começou a expressar emoções. E aquelas emoções, o público se identifica com aquilo, porque isso acontece no dia a dia de todo mundo. Então, sim, as características são as mais variadas. A questão toda é identificação. É você trazer esses elementos que o público se identifique, independente do target. Ótimo. Como que esses eventos, como a Brim, né, contribuem para acelerar esses projetos e conexões entre os detentores de marcas e fabricantes? Olha, a Brim é fundamental para a gente. A Brim é fundamental. Primeiro porque a gente, para nosso segmento, para nossa área, ela é um termômetro, né? A gente aqui consegue ver tudo o que está acontecendo, quais as marcas que estão tendo êxito, estão tendo sucesso, as novidades e lançamentos de produtos. Então, assim, a feira para nós ela é fundamental, ela é fantástica, porque a gente consegue sentir o que vai acontecer no mercado, né? E também ver, né, a concorrência, na verdade, ela é tão importante para a gente, Marici. O pessoal costuma falar assim, não, a concorrência é ótima, porque às vezes a gente está parado, às vezes a gente fica acomodado, isso acontece muito. Então, assim, a gente olha tudo o que está acontecendo. E aqui na Brim a gente tem uma visão global de tudo o que está acontecendo, né? E eu acho que para os compradores, né, que vêm de todo o Brasil para cá, para poder falar com todas as empresas e ter acesso a essa grande variedade de produtos. Eu queria só, rapidinho, falar o seguinte, a gente trabalha com marcas de fora, com outros mercados, né? E o Brasil tem um grande diferencial, a gente produz brinquedos.
A gente tem uma indústria forte de brinquedos. E ainda bem que é assim, né? Existem os fabricantes de fora, a gente costuma dizer é o Master Toy, né? Aquele que já tem as categorias de fora, que fazem produtos fantásticos e tudo mais, mas muitas vezes chegam a um preço alto no nosso mercado, Sim. né? Por causa de impostos, frete, taxação, timing, tem N dificuldades. Então, assim, o Brasil oferece o melhor dos mundos, que a gente pode dar oportunidade para importados, mas quando a gente fala em volume, em oportunidades mesmo, né, de você explorar o máximo do mercado, está aqui no Brasil. A gente tem parceiros, a gente tem fabricantes que podem atender qualquer personagem, qualquer marca, em termos de produto de qualidade, de preço, a gente tem tudo. Eu não tenho dúvida, acho que você tem toda a razão. Bom, você acompanha o mercado global, assim como eu, né? E eu queria saber quais são as tendências que hoje estão impactando o desenvolvimento de brinquedos licenciados hoje. O que é que você vê aí de tendência? Olha, talvez a mais forte que a gente sente, que a gente consegue enxergar claramente hoje, são os colecionáveis. Quando a gente fala em colecionável, é uma coisa muito forte, né? Tem um apelo muito grande junto ao grande público, né? Porque ele quer aquela coleção, ele quer poder, né, fazer toda, completar a coleção. Sim. Isso vem lá de trás, né? Vem dos álbum de figurinha, não é nada novo, né, Isso, Marici? não, nada. Né? Tudo vai se acomodando. E né? de uns anos para cá, acho que veio mais forte essa coisa da coleção. Da coleção. E por causa dos adultos também, que começaram a ver marcas nostálgicas e que começaram a colecionar. Então, você falou, acho que isso vem. E vem daí também, né? Também. Exato. Uns anos Aí você fala cá. em marca nostálgica, né? Tem esse relançamento, eu falei um pouquinho do Snoopy, porque são poucas novidades que acontecem no mercado, né? Eu falei de Bluey, que está no nosso portfólio. Sim. Bluey é uma novidade para toda a família. E sabe o que a gente está descobrindo? Isso até a gente está vendo lá fora e está chegando no Brasil, né? A família quer brincar com os seus filhos, porque antes era toma o celular e fica aí no cantinho. E isso começou a virar um problema. Né? Hoje é qualidade, Hoje né? é qualidade, é passar um tempo junto. Todo mundo percebe em algum momento a importância disso, dessa relação, né? Então, isso começou a pandemia e as coisas tendem a seguir dessa maneira também. Então, a gente vê categorias, por exemplo, jogos. Antes falava, é coisa do passado, né? Agora com o celular é nada, gente. O jogo tá forte, tá vindo. Muito, né? muito forte. Quem não gosta de brincar junto, né? Eu acho que isso aqui traz a família junto, porque o jogo tem que ser. Exato. Tem que aprender junto. A família a mãe tem que ensinar o pai, mostrar para a criança como joga. Acho que isso faz a sinergia entre eles. A química entre a eles. Química, a emoção. Exato. Né? E é gostoso quando a gente se dedica, né? Quando a gente se propõe a fazer isso. Muito. Então, assim, quando você tem um jogo inteligente, que entretém, com um personagem legal, que tem a ver, né, aquela interação entre... E isso é uma coisa importante no licenciamento, tá? A gente tem que olhar realmente produto que faça sentido com a marca. Não adianta querer fazer tudo e achar que vai dar certo. Não. Isso. Tem alguns que não são sucesso. Tem alguns que não são. Mas acho que aí vale um estudo, né, da própria empresa, a indústria, entender qual é a característica do personagem, a história dele. A história é fundamental. Exato, a história já vai te dizer o tipo de produto que vai dar certo, né? Porque está no DNA da marca e tudo mais. Então isso é super importante, não adianta forçar a barra, não vai funcionar. Tem que ser algo natural, que tenha a ver a química entre personagem e produto, simples assim. Não tenho dúvida. Como é que você vê que essas tendências de fora chegam e impactam aqui o mercado brasileiro? Como você acha que elas chegam aqui? Olha, hoje é muito rápido, né, tudo, né? Desde que a internet aí chegou e tudo mais, bagunçou tudo, viu, Marici? Porque antes demorava mais, a gente ia para as feiras, hoje você piscou, estalou o dedo, está aqui, está na sua porta, né? Então, por exemplo, a gente começou a trabalhar com as empresas da Coreia, né, K-pop há alguns anos atrás. É muito rápido essa febre, né? Ela vem muito rápido, ela chega muito rápido, né? E tem várias, né? Não é só essa, tem várias e tudo mais. Então, assim, na verdade, a gente tem que estar atento ao mercado, mas eu vou te dizer também uma coisa. Lembra do velho ditado que a gente ouvia lá atrás? Nem tudo que reluz é ouro? Não tem coisas dúvida. muito rápidas e tudo mais. Então, por exemplo, no nosso posicionamento, a gente procura parcerias, né, em segmentos e empresas que desenvolvem conteúdo, não a de oportunidade. E veja, nada contra a oportunidade, tá? A gente trouxe, por exemplo, Baby Shark para o Brasil.
né? Ainda era de uma startup lá antes de fazer o negócio com Paramount e tudo mais, né? Era uma oportunidade que surgiu de uma música, né? Virou viral aquilo lá e a gente fez 30 contratos de licenciamento. Então a gente pega às vezes algumas oportunidades, mas a preferência hoje são parcerias estratégicas com empresas que desenvolvem conteúdo visando médio e longo prazo. Aí está o futuro do negócio. Tá, nós falamos da indústria brasileira, que você falou que bom, né, que a gente tem aqui muitas indústrias brasileiras. Você vê algumas oportunidades atualmente para a indústria brasileira? Alguma coisa diferente? Você enxerga? Então, a gente vê algumas tentativas de exportar, começou com o Mercosul, Isso. né? Eu acho que dá para subir mais, né? Eu tenho assim, um bom conhecimento de América Latina. Você sabe que eu tive uma história lá em Miami, cuidando de América Latina e tal. E os mercados não têm fabricantes como a gente tem aqui. Tem um ou outro, né, gato pingado em algum lugar, e a maioria é distribuidor mesmo, que a gente pode exportar para lá, né? Então, eu acredito o seguinte, se a gente começar a enxergar o negócio de uma forma estratégica, né, as empresas que estão sólidas, que estão bem posicionadas, e entender que elas podem virar um master toy para alguns mercados e tudo mais, eu acho que se abrem oportunidades. O problema é que a gente está mal acostumado. O mercado às vezes pensa assim, o que eu posso fazer? Sabe aquela coisa, as rebarbas, o que tem aí? E tudo mais. Gente, vamos pensar um pouco diferente. Eu acho que a indústria brasileira tem potencial para ser o master, para fazer... É verdade. Tem potencial, Marici. Eu não estou querendo agradar ninguém aqui, não. Tem. A gente vê qualidade de produto, preço, a gente tem. É isso a gente mesmo. consegue competir, né, com todas as dificuldades, desafios que o mercado apresenta. Então, eu acho que é mais uma questão de mentalidade, tá? Da gente falar assim, olha, vamos trabalhar de uma forma planejada, estratégica, que o Brasil pode dar um salto e virar realmente um celeiro de produção, né, de negócios para mundo. Fora do Brasil. É isso mesmo. Muito bom. Essa é a ideia. É muito bom. Mas ainda muitos não enxergam assim, não. A gente conta numa mão aqueles que sabem que pode levar para fora. Ainda é pequeno. Talvez não acreditam neles próprios, né? Mas isso. Vamos fazer. Vamos fazer. A gente já tem uns bons anos aí. Opa! Eu tô quase aposentando, viu, Marici? Mas vamos lá. Imagina, estamos nada, somos jovens. Jovens aqui, ó. Ó. Bom, mais do que impulsionar vendas, o licensing pode reposicionar empresas e abrir novos mercados. Como que os fabricantes devem enxergar o licenciamento hoje? Isso é fantástico, porque, na verdade, veja, a gente entende, o licenciamento ele tem que criar, o licenciamento não, desculpa, a indústria de brinquedos ela tem que criar as suas marcas, né? Ou seja, eles têm que ter a sua marca bem estabelecida. E isso tem a ver com qualidade de produto, com posicionamento, com distribuição, desenvolvimento, com tudo o que ele faz, né? Agora, o licenciamento, na verdade, é aquela demanda de momento, né? De oportunidades mesmo que tem ali no momento. Então, e não tira mercado de ninguém, viu, Marici? Se uma empresa qualquer quiser ter a sua linha de produtos, a sua marca, ela tem espaço para fazer. Demanda mais tempo para construir, mais investimento, porque o licenciamento, a exposição da marca, quem tem que investir na exposição é o dono da marca. Ele é que precisa gerar essa demanda e tudo, né? E os licenciados entram atendendo com produtos, surfando na onda. Então, assim, o licenciado ele vai investir, pode investir na marca própria, às vezes deve investir e tudo, mas olhar o licenciamento como uma oportunidade para ele, né, ocupar espaço, né, de uma forma ágil, de uma forma rápida, com algo que está sendo muito demandado naquele momento. Sim, não tenha dúvida. Talvez também as lojas, né, eu sei que são bem trabalhadas pelas marcas próprias, pelas marcas de alguma forma. Vocês vão ao varejo, vocês auxiliam as lojas. Acho que é importante até para os lojistas que estão aqui nos ouvindo, né, entender que tem marcas que têm os momentos muito mais fortes. Exato. Então, estudar, saber qual é o momento de determinadas marcas, dos filmes que estão chegando, ou dos aniversários das marcas que são tão importantes, porque eu sei que vocês todos fazem ações muito importantes nos aniversários, nos lançamentos de filmes, e com isso alavanca a venda de produto desses personagens, então, não é? É um trabalho, você tem toda a razão, né? O lojista tem que estar acompanhando isso,
né? E do nosso lado também, o nosso trabalho não é só tentar vender o licenciamento para uma empresa de brinquedos, é educar o varejo, mostrar para ele exatamente tudo o que está acontecendo, todo o plano, né, de marketing, tudo o que está sendo feito, para que essa marca tenha, né, gere demanda, gere desejo de consumo e tudo mais. Então é um trabalho dos dois lados, conjunto. Né? Eu até falo para o meu pessoal, ó, hoje, antes da gente sair procurando licenciado, vamos olhar bem o plano estratégico e vamos falar com o varejo. Vamos falar com as lojas, com os lojistas e tudo, e mostrar para eles o porquê que esse projeto vale a pena, o que, que vai acontecer, qual é o apoio que a gente vai dar. E se eles entenderem a gente trabalhar a quatro mãos, a coisa vai. Não tenha dúvida. Qual que é o maior erro que as empresas cometem ao trabalhar com licenciamento de brinquedos? A gente tem tanto erro, viu, Marici? Mas é assim, ó. Na verdade, as indústrias e a gente também, viu? Porque todo mundo está aprendendo, né? A gente está todo mundo aprendendo. Eu creio que do lado da indústria e tudo mais, às vezes é assim, quando você perde um pouco o foco, né, abre muito e tudo mais, você começa a ter que, né, olhar um pouquinho e falar, bom, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Mas eu acho que mais que tudo, na verdade, o mais importante é realmente conhecendo o seu produto, né, conhecendo os seus canais de distribuição, conhecendo onde ele pode chegar, entender quais marcas têm aquela melhor adequação para os produtos dele e tudo mais. Não achar que tudo que chega lá para ele vai vender bem. Porque não vai funcionar, né? Se for assim, nem todo mundo pode fazer tudo. Isso vale para todos nós, né? É verdade. Vale para nós. Se eu sair pegando qualquer marca, todas as marcas, também não vai dar certo. Isso vale para eles também. Mas eu acho que é a adequação entre o personagem que está vindo forte, personagem que tem um trabalho consistente de marketing, de apoio, né? Porque vender uma licença às vezes é fácil. Mas e depois? Você vai esquecer, deixar o cara sozinho lá se virar? Não, você tem que estar junto com ele. E não é fácil. Não é fácil, demanda trabalho, demanda esforço. Então a empresa tem que estar, o licenciador ou a agência, como nós, no caso, a gente tem que estar estruturado com o trade marketing para apoiar isso. Porque se você não tiver estruturado, aí não vai funcionar. É uma parceria, é uma junção, não é? Aliás, é só o que a gente faz, não é, Marici? Não é? Qualquer negócio de todo mundo, né? Muito forte. É só isso. Então é assim, ó, se você, lojista, está aí, quer saber mais informações sobre como fazer, aonde estão as marcas, eu acho que é bacana você seguir o epgrupo.com.br, que lá tem muitas coisas bacanas. Além disso, Celso, eu queria te agradecer e queria saber, você quer deixar mais um recado bacana aí, ou para a loja, ou para o fabricante que vai estar nos ouvindo aqui? Olha, eu quero sim. Eu quero primeiro agradecer, porque a gente sabe que eles estão lá na ponta, né? E não é fácil o trabalho de lojista, né? O consumidor chega cada um com uma exigência, com um pedido e tudo mais. Então a gente sabe que não é um trabalho fácil e tudo mais. Mas assim, olha, que a gente realmente busque que não fique uma coisa só na promessa ou só na palavra, né? Que a gente realmente procure trabalhar em conjunto. Porque se a gente fizer isso, a coisa vai rolar, vai acontecer, vai ser bem sucedido. Então assim, perguntem, né? A gente tem vários cases aí de anos de indústria para a gente compartilhar. A gente aprende mais com os erros, né? Às vezes, do que com os acertos, mas a gente tem de tudo aqui para dividir com o pessoal. Então assim, quem tiver dúvidas, quem quiser informação, você tem uma plataforma fantástica de pesquisa, de tudo lá. Então assim, falem conosco. Ótimo, é isso mesmo. Essa é a mensagem. Então tá bom. Obrigada pela sua disponibilidade e vamos seguir aí. Muito obrigada, Celso. Eu que agradeço, Marici. Um abraço a todos aí.